Dois protagonistas jogados fora. Um deles é o protagonista do Velozes e Furiosos 2, ao lado do Brian, e o outro é o protagonista do Velozes e Furiosos 3. Dois dos melhores filmes da franquia. Porém, nós estamos caminhando pro Velozes e Furiosos 11. E me responde uma coisinha, você gostou do rumo que esses dois personagens tiveram no decorrer do tempo? Roman Pierce. Me diz uma coisa, qual é o melhor Roman Pierce de todos? Aonde que é o auge desse personagem? Muito provavelmente você vai dizer que é no Velozes e Furiosos 2. Ô chefia, tem rango quente aí pra gente? E assim, eu tava reassistindo Velozes e Furiosos 2 um dia desses e cara, como o Roman é um personagem engraçado. Sério, quem aí não se lembra do... Ele é infidel, que passa rota! Mano, era bom demais. Praticamente a coisa mais divertida do filme era o Roman Pierce. Mas ele não era apenas um personagem divertido e engraçado, não. Ele também tinha uma personalidade própria no filme. Ele e o Brian eram infiltrados. E eles trabalham pra polícia que tem o objetivo de incriminar o Verone de algum jeito. E eles vão fazer o serviço pra polícia e em troca a polícia vai limpar a ficha deles. Mas precisamos de bons pilotos para ligar esse sujeito ao dinheiro. E o Brian, ele já tem experiência em ser um policial disfarçado, então pra ele é moleza. E como ele é um infiltrado trabalhando pro Verone, ele tenta não chamar atenção. Ele faz tudo que o Verone manda certinho pra não gerar nenhuma suspeita, o que é a coisa certa a se fazer. Só que o Roman, ele é loucaço. Apesar dele estar trabalhando disfarçado também, ele simplesmente mete o louco em várias situações. Enquanto o Brian faz tudo certinho pra não chamar atenção, o Roman faz o contrário. Ele rouba o cortador do Verone na frente dele. Você aí, devolve meu cortador. Eu achando que tu tinha uns 15 espalhados pela casa. Ele é folgado. Teu bolsinho não tá vazio. Oh, tira a mão de mim. E sem contar que mesmo trabalhando de infiltrado pra polícia, ele nem hesitou em atirar no policial que na teoria era companheiro dele. Acha que pode atirar em mim? Eu sou da Polícia Federal! Calma, cara, calma, esse sujeito te cima de mim! Só porque você usa distintivo, não pode chegar detonando pra cima da gente, não, irmão! Mó baixaria, né, cara? Você não tem que quebrar você! Cala a boca, Ron! Não me manda calar a boca, Brian! E detalhe, que depois de toda essa treta, ele ainda roubou o sanduíche do mesmo policial sem mais nem menos. Oh, Isso aí é meu, hein? e daí? E o próprio Roman, ele explica o porquê que ele age desse jeito. Acho que eu vou deixar me olharem de cima? Eu não deixei montar em cima de mim lá na prisão, Playboy. Acho que eu vou deixar aqui fora? E de fato, ele não deixa nem o Verone e nem a polícia passar por cima dele. Não lido bem com a autoridade. Então nós temos aqui um personagem que tem uma personalidade muito forte, o filme explora o passado dele com o Brian, ele tem um desenvolvimento muito bom e ele é um personagem muito engraçado. E aqui é o auge do Roman Pierce. Só que isso aqui é o Velozes e Furiosos 2, e eu acredito que no decorrer do tempo, esse Roman Pierce que nós vemos aqui, ele foi decaindo e perdendo completamente o destaque e virando um simples coadjuvante. Mas calma, eu ainda vou chegar lá. Se for reparar, o Velozes e Furiosos 1 nós temos o Toretto e o Brian de protagonistas, no 2 é o Roman e o Brian, e no 3 nós temos simplesmente o Sean Boswell como protagonista. Mas acontece que a partir do Velozes e Furiosos 4, os filmes continuaram apenas com o Toretto e o Brian de protagonistas principais. E o Roman, ele reaparece no Velozes e Furiosos 5, mas aqui no 5 ele já é um personagem secundário que tá lá apenas para complementar a equipe. Tanto é que todas as tramas a partir do Velozes e Furiosos 4 é focada totalmente ou no Brian ou no Toretto. E se você for reparar, todos os vilões a partir do Velozes e Furiosos 4, eles apenas têm um confronto direto ou com o Brian ou com o Toretto, porque eles são os protagonistas. E o Roman virou um coadjuvante, que tá lá apenas pra compor e ficar fazendo graça. Tanto é que você nunca vai ver o Roman batendo de frente com a Cypher, ou com o Dante, ou com os irmãos Shaw, ou com o Jacob. Você nunca vai ver ele batendo de frente com nenhum desses vilões principais, porque a partir do Velozes e Furiosos 5 ele virou um coadjuvante. Mas aqui no Velozes e Furiosos 2, quando ele era protagonista, olha só o que acontecia. Não deixa o sabonete cair lá não, tá? Sim, como ele era protagonista, ele tinha um confronto direto e uma interação direta com o Verone, que era o vilão principal do filme. Mas aí que tá, mesmo ele sendo um coadjuvante a partir do Velozes e Furiosos 5, pelo menos o filme conseguiu preservar a característica principal do personagem, ou seja, ele continuou sendo muito engraçado nos filmes que ele aparecia. Aí, Brian, quando foi que você posou pra essa foto? Então mesmo ele não sendo mais o protagonista principal, ele mesmo assim continuou sendo muito engraçado e divertido, certo? Mais ou menos. Sim, ele continuou sendo divertido mesmo sendo secundário. No Velozes e Furiosos 5, onde ele reaparece, eu lembro que ele solta umas pérolas muito boas, como reclamar da missão. Tá, mas qual é o maluco que vai topar isso aí?
Como assim? Inclusive, reclamar da missão é uma coisa recorrente dele. Ainda no Velozes e Furiosos 5 tem uma parte muito boa que ele tem que levar um pacote lá no departamento de polícia e ele fica mandando um chaveco pra cima dessa menina aqui. Olha só, essas corvinhas, é tão sexy. Eu adorei esses óculos. No Velozes 6 ele é muito engraçado quando fica comparando as equipes e também quando ele fica zoando o Han e principalmente no final que ele fica zoando o Hobbs. Aí, Mia, esconde o olho do neném aí, hein? Aí, tô zoando. E é melhor esconder esse cabeção. Então, nesses filmes, ele continua sendo divertido mesmo não sendo mais o protagonista. Mas o problema é a partir do Velozes e Furiosos 8. A partir do Velozes e Furiosos 8, ele vira um personagem vazio. Todas essas cenas que eu mostrei, eu lembrei facilmente de todas elas. Mas a partir do Velozes 8, eu não me lembro dele ser engraçado em momento nenhum. Ele é completamente apagado. Até tem uma cena engraçada ou outra, mas nem se compara com o que ele foi um dia. Cara, aquela cena dele brigando com o Ted no Velozes e Furiosos 10 é o auge do ridículo, porque aquilo não serve pra nada. O contexto daquilo é que a equipe queria encomendar umas armas, né? E eles foram ver esse carinha aqui. E eu achei que ele brigava com o Ted só pra distrair o dono do local enquanto a Ramsey encomendava as armas pelo computador. Mas não, ela não encomenda. E essa luta não tem propósito nenhum no filme. É só vergonha alheia. Arreia, toda minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou arreia! Arreia, que você não é um ancião! Você é ancião, você é um soldado! Você é um soldado! Você é bate em mim, bate! Que vergonha alheia que eu tenho dessa parte, maluco! Aí fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Sem contar que o Han ele come um bolinho e fica chapadão e o Roma ele fica soltando uns pozinhos mágicos que eu sinceramente não sei o que os caras estavam pensando quando escreveram isso aqui. E assim, eu não tô dizendo que é pra ele voltar a ser protagonista, mas com certeza dá sim pra dar mais destaque pra esse personagem. Parece que nos filmes atuais ele apenas está lá jogado. Ele não tem mais aquela essência que a gente via no começo e sinceramente eu acho uma pena. E eu acho que estão até desperdiçando o personagem, porque ele pode ser muito divertido dependendo de como se faz. Porque no 5, no 6 e no 7 fizeram ele bem feito. Ele é engraçado, mas nesses Velozes atuais ele se tornou um personagem vazio. E pior, que ele é um dos melhores personagens secundários ali na minha opinião. E ele merecia muito mais destaque nos Velozes atuais. Mas e aí? O que você acha da trajetória do Roman Pierce? Você daria mais destaque pra esse personagem se você pudesse? Ou você está completamente satisfeito com a situação atual dele? Deixa aí nos comentários porque agora a gente vai pra Tóquio. Sean Boswell. O Roman pelo menos teve uma sequência mesmo tendo virado um coadjuvante, mas o que fizeram com esse aqui é sacanagem. Se ele pelo menos aparecesse nos Velozes e Furiosos atuais, eu com certeza ficaria bem feliz. Imagina só ele participando das missões e fazendo drift igual ele faz no Velozes e Furiosos 3, seria muito louco. Eu queria sim ver esse cara fazendo parte da equipe principal, mas isso não acontece. E eu acho que lá no Velozes e Furiosos 7 era a oportunidade perfeita pra fazer isso, porque é o seguinte... Ele era um grande amigo do Han, e o Han ensinou ele a fazer drift. Então no Velozes e Furiosos 7, o Han acaba morrendo, e pra mim aqui era a chance perfeita de colocar esse cara na equipe principal. Porque tipo, eles eram amigos, né? Então seria interessante ele também querer vingar a morte do Han. Aí ele poderia fazer parte da equipe do Dom como todos os outros, mas isso infelizmente não acontece. Até tem uma participação dele no Velozes e Furiosos 7, mas é só aquele encontro com o Toretto e nada mais. Até aqui tudo bem, legal, ué, se não quiserem colocar ele, tá tudo beleza. Mas mano, os caras inventaram que o Han tá vivo e ele volta no Velozes e Furiosos 9. E eu nem vou focar na volta do Han porque senão eu vou começar a coringar aqui. Mas como o Han voltou no Velozes e Furiosos 9, os caras inventaram de colocar o Sean e alguns outros personagens do Velozes e Furiosos 3 aqui no Velozes e Furiosos 9 também. E quando eu vi isso, eu falei, agora vai. Eu tô louco pra ver ele participando das missões. Vai ser muito louco ver ele fazendo drift igual antigamente. Aí eu me empolguei, cara, porque eu tava animado pra volta desse personagem. Mas sinceramente, a volta desse personagem no Velozes e Furiosos 9, com todo respeito, foi a coisa mais broxante e ridícula que eu já vi na minha vida. Desculpa, mas isso aqui me quebrou. Eu lembro dessa parte e começa a me dar raiva, mano, sério mesmo. Só pra contextualizar, esse personagem, ele ama carros, né? Ele é o novo Drift King. O que ele mais sabe fazer é pilotar carro e fazer drift. E quando ele retorna aqui no Velozes e Furiosos 9, o que eu mais queria ver era ele dirigir um carro e fazer drift. É a essência dele, era só o que eu queria. Mas sabe pra que ele voltou aqui no Velozes e Furiosos 9? Sabe qual que é a função desse cara no filme? Eu vou falar até devagarzinho pra você entender meu sentimento. Ele tá no filme pra construir um carro foguete e ir pro espaço. Ah, vai tomar no cu, caralho! Pegaram o DK, o Drift King, e transformaram ele num engenheiro de foguetes. Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação com CREA.
Eu também. Quem que teve essa ideia ridícula? Que bagulho tosco, mano. Os caras acabaram com o personagem. Era melhor nem ter colocado ele aqui então. É tipo tu fazer uma participação especial do Tony Stark, só que ao invés dele aparecer com armadura boladão, tu colocar ele fazendo tricô. Não faz sentido uma coisa com a outra, entendeu? E isso me fez pensar que tem alguns personagens nessa franquia que tem umas transformações esquisitas, né? Tipo, num filme o cara é mecânico, no outro ele rouba um cofre e no outro ele vira um dos maiores hackers do mundo. Agora, esse aqui é o melhor piloto de drift da região, mas do nada ele vira um engenheiro que vai construir um carro de sucata remendando com fita isolante pra ir pro espaço. Isso aqui é uma porcaria! Cara, no final, que é onde o Sean aparece, até tem uma cena legal. Aqui no final ele é chamado pro churrasco como se fosse da família, o que é legal. E também é muito legal o abraço que ele dá no Han. Eu vi essa parte aqui, eu pensei, é isso, cara, eles são amigos. Coloca os dois juntos, relembrando os velhos tempos. Vocês criaram personagens bons, explorem o potencial deles. A melhor coisa do personagem é ver as corridas que ele participou e ver ele fazendo drift. Explorem isso, apelem pra nostalgia dos fãs, mas não me venham inventar que o cara agora é um engenheiro de foguetes que construiu um carro pra ir pro espaço. Isso aqui é uma solução preguiçosa pra encaixar o personagem ali no roteiro de forma forçada. Desculpa pelo desabafo. Pra mim, o Roman, ele era excelente no Velozes e Furiosos 2. Quando virou um personagem secundário a partir do 5, ele continuou bom, mas atualmente ele decaiu muito. Desculpa, não dá pra comparar o Roman soltando pozinho com o Roman de antigamente, né? Pra mim, ele decaiu. Agora, sobre o Sean, eu acho um desperdício total. Se os caras conseguiram colocar todos esses aqui na equipe principal, eu acho que também conseguiria facilmente colocar o Sean. Até porque o Velozes e Furiosos 3 é muito marcante pros fãs, tanto é que o Han tá aí, né? E a primeira vez que ele aparece foi no Velozes e Furiosos 3 e ele foi muito marcante. Então acho que dava sim pra colocar o Sean na equipe principal se eles quisessem. Então, na minha opinião, os dois poderiam ter mais destaque e pra mim os dois tiveram uma queda em relação ao que eles eram antigamente. Então pra mim, esses dois protagonistas foram desperdiçados e acabaram perdendo sua essência no decorrer do tempo. Até a próxima. E aí, irmão? Meu Deus, que transição magnífica, cara.